Oi, professores, professores coordenadores, gestores, toda a equipe que vem acompanhando a nossa formação, tá? Nós estamos agora com um novo modelo de formação, então é tanto novo para vocês quanto para nós. Agradecemos o carinho, a atenção, né, de estarmos entrando na casa de vocês, de estarem na escola, em todos os espaços para conversar um pouco, tá? Então, essa formação, a gente espera dar um espaço para a gente depois, no finalzinho, tentar bater um papo. Quando eu falo de tentar bater um papo, é vocês com os coordenadores. Em alguns momentos, eu, a supervisora Maria Helena, a Rosângela e os PCs vamos estar acompanhando os ATPCs. Então, a gente quer tentar guardar sempre alguns minutinhos para, no término, a gente abrir uma discussão e até mesmo para vocês mandarem dúvidas, sugestões, tá? Então, estamos abertos nesse momento aqui para aprendermos juntos, tá? Então, meu nome é Renata, eu falo em nome da Diretoria de Ensino Região Leste 4. A nossa dirigente regional é a professora Lúcia, a nossa supervisora de ensino é a Maria Helena, nossa diretora do núcleo é a Rosângela. Daí as PCNP sou eu, Ana Maria, Luísa e Valéria, tá? Então, a pauta, o que nós preparamos hoje para vocês, tá? Nossa mensagem é: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Os nossos objetivos, tá? O que nós preparamos para a gente bater um papo e refletir um pouquinho nesse novo formato de formação, e aí a gente vai aprendendo junto. Então, nós vamos apreciar uma situação de leitura em voz alta, refletir sobre os procedimentos de leitura para que os alunos possam se apropriar das características constitutivas dos gêneros textuais, refletir sobre as modalidades de leitura e seus procedimentos, analisar e ampliar saberes a respeito das características constitutivas dos gêneros, notícias, textos publicitários e outros, refletir sobre os possíveis encaminhamentos para a organização de situações de leitura e refletir sobre o planejamento e acompanhamento de ações a serem desenvolvidas à distância. Esse daqui, né, esse último objetivo, a gente já sabe que está ocorrendo e a gente está sempre pensando, refletindo, trazendo sugestões, alguma coisa para a gente ampliar mais esse universo. E é nesse último objetivo, que vamos ver se a gente deixa um tempinho, né, no ATPC, para a gente bater um papo, vocês trazerem para nós essas experiências, né, que vocês estão tendo, e é interessante para nós, porque todos aqui, né, já faz parte, já está em sintonia com todo esse trabalho que a rede vem desenvolvendo. Em todas as formações a gente sempre fala, dá parabeniza, e nas nossas reuniões também. Então, eu também, em nome da equipe, a gente deixa todos os parabéns para todos, tá? Que, de fato, vocês estão fazendo um papel brilhante para que a formação, que o conhecimento chegue até os nossos alunos. Continuando, os conteúdos, modalidade e estratégia de leitura. Na primeira atividade, nós vamos ter uma leitura inicial. Então, quem vai fazer a leitura inicial hoje sou eu. A Luísa já apresentou na primeira formação Ruth Manos, ela falou um pouquinho dela. Na verdade, não, quem falou não foi a Luísa, desculpa, foi a Valéria. A Valéria que fez a primeira leitura de Ruth Ramos, tá? Então, ela apresentou a autora. Fica aí a dica para a gente conhecer um pouquinho mais dela, é interessante, tá? Então, aí é um livro que eu indico, são várias crônicas que, particularmente, nós vamos falar um pouquinho, né, dos gêneros textuais, é um gênero textual, o qual eu me identifico muito. Mas vamos lá, o que nós escolhemos para vocês? A vida começa no fim da zona de conforto. Conforto, conforto, é uma palavra deliciosa. Conforto nos remete diretamente à ideia de um edredom branco bem fofinho e cheiroso, no qual nos afundamos nos fins de semana. Mas experimente colocar zona de na frente do conforto para vê-lo estragar automaticamente. Eu me lembro muito bem
Faltava meia hora para minha banca de mestrado. Eu estava tão apavorada, com enjoo e tudo mais, surtando. Lembro de me perguntar por que eu me metia nessas coisas, em vez de ficar sossegada. Segundos depois, deparei com a seguinte frase solta pelas redes sociais. A vida começa no fim da sua zona de conforto. Parei, li outra vez. Aquilo fazia algum sentido. Transformei um pânico em frio na barriga. Entrei na sala, defendi minha dissertação e deu tudo certo. É engraçado pensar quantas vezes nós usamos desculpas esfarrapadas para esconder nossas faltas de coragem. Não vou me candidatar a esse curso porque não tenho tempo. Abre parênteses. E não por medo de não ser aprovada. Não vou fazer essa viagem porque não quero gastar dinheiro. Abre parênteses. E não por medo de avisar no trabalho que vai ficar umas semaninhas fora. Fecha parênteses. Não vou ligar porque ele não é tudo isso. Abre parênteses. E não por medo de ouvir um não. A vida é povoada de nãos, de medos, de risco. E sair da zona do conforto é trabalhoso. Custa coragem, custa tentativa, custa alguns erros, alguns empregos, alguns relacionamentos, algumas certezas. Mas a zona de conforto, frequente e ironicamente, é bastante desagradável. É um trabalho das 8 às 18. É o trânsito na ida e na volta. É a mesma comida, a mesma coisa na televisão, o mesmo domingo, as mesmas queixas. A zona de conforto está lá, nos cozinhando em banho-maria, matando nossos dias devagarzinho, acinzentando nossos hábitos. Não tem jeito. Se a gente não fizer mais do que costuma e sabe fazer, a vida vai ficando sempre igual. Se a gente não se meter em umas encrencas, não se colocar em certos desafios, não jogar meia dúzia de coisas para o alto, a vida nunca vai ficar mais do que a vida é. Adoro o Pooh, do Kung Fu Panda, porque ele é exatamente isso. Ele se sente extremamente inapto para os desafios que a vida lhe impôs. Não sabe lutar, não sabe treinar, não se sente à vontade naquele ambiente. Preferia ficar comendo, sentado num cantinho, mas sabe que precisa encarar. E sabe que de um jeito ou do outro tudo vai dar certo. Eu me sinto como Pooh. Em muitas esferas da vida, um certo sentimento de inadaptação, de não saber se sou capaz. E é assim toda quarta-feira com o blog Dá Medo. Foi assim quando tive que escrever o primeiro livro, quando entrei no mestrado, quando advogo em grandes causas, quando mudei de países, quando entrei no doutorado. Mas a gente tem que acreditar, tem que pegar os desafios pelo chifre, rir da zona de conforto e seguir em frente. Não há sensação melhor do que conseguir. Às vezes com virtudes, às vezes com certas mediocridade, mas conseguir. E mesmo nas vezes em que a gente não consegue, tentar também faz muito sentido. Faz sentido sair do raso, do previsível, do seguro, que morreu de velho ou morre de chato. Faz sentido abrir a janela, abrir a porta, colocar a cara no sol, porque a vida está lá fora. É ficar sempre aqui dentro uma escolha, ou uma escolha triste, mas possível, e até bastante confortável. Esse é o perigo. Bom, espero que vocês estejam curtindo, as nossas escolhas das leituras. A gente sabe muito bem que na sala de aula a gente cria esses vínculos afetivos, e principalmente nas horas da leitura. Eu acho interessante quando a gente acompanha algumas aulas, quando a gente bate papo com professores coordenadores,
esse vínculo afetivo que vocês criaram, sabe? Quando vocês falam, olha, agora é a hora da leitura, e eles falam, olha, professora, lê isso da tal autora, porque a gente gostou muito, e quando a gente já tem esse procedimento de fala, né, da leitura, uma das modalidades que a gente sempre comenta que é extremamente importante, e eu falo que cria muito vínculo com eles, por quê? Porque busca como fala? Essa proximidade que é a leitura programada, que a gente fala do que, né? Ah, olha, é tão gostoso quando fala, professor, hoje vai ter a leitura programada, você vai terminar de ler aquele capítulo para ver o que aconteceu? Então, para nós também, quando a gente está em formação, né? E é interessante que os coordenadores falam, olha, adorei aquela leitura, me empresta o livro para levar para casa, para levar para casa não, para levar para minha escola, para eu fazer para os meus professores. Então a gente também está se adaptando, né? E se vocês quiserem os livros, a gente tem como escanear e mandar para vocês, tá? A gente dá um jeito aí. E também fazemos indicação da autora. Mas vamos lá. Vamos hoje, né, nessa contextualização, nesta formação, daremos continuidade à ação formativa do currículo paulista, ler e escrever, gêneros textuais e procedimento de leitura. Tá? Vamos fazer um pouquinho a retomada, né, o que ficou da nossa formação anterior. Então, nós abordamos por que trabalhar a leitura, né, como desenvolver o trabalho com leitura, falamos diversas modalidades, eu retomei alguma aqui. Eu deixo também como sugestões modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino de linguagem verbal, da Kátia Bracklin. Muitos coordenadores já trabalharam esse texto, mas é sempre bom retomar, que ela vai ampliando os nossos conhecimentos, né? Isso é bacana. Falamos da importância de formar um leitor proficiente, aí cada professor eu tenho certeza que olhou para o seu aluninho, que olhou para os nossos estudantes e falou, bom, né, eu estou desenvolvendo dessa forma, eu estou valorizando essas leituras, eu estou selecionando isso, e a gente sabe o quanto vocês estão de fato trabalhando em cima desses projetos que vocês estão desenvolvendo, dessa nova forma de ensinar, que não é fácil. Essa forma também esse novo formato de formação é complicado para a gente também. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu trago, o que eu trago no meu imaginário, né? Os meus coordenadores. Então eu vejo cada um sentadinho nos seus lugares e já querendo fazer algumas perguntas, algumas colocações, e eu tenho certeza que eles também olham para vocês dessa forma, né? Então como que a gente traz essa importância e é nesse momento que a gente quer colocar aqui as nossas experiências, que são muito ricas, e é nesse momento que a gente faz essa troca, e nós queremos fazer essa troca com vocês, tá? Nós estávamos em reunião, conversando algumas situações e a gente até falou assim, a gente precisa pensar num ATPC onde a gente pare um momento para a gente fazer essas trocas de experiência, da gente bater um papo legal, né? Fica aí uma dica e a gente também quer ouvir de vocês, certo? Nós também falamos, abordamos alguns gêneros textuais e procedimentos de leitura. Então, na primeira parte, nós falamos muito no ciclo de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano. E hoje a gente vai estar dando continuidade, mas nós vamos estar conversando no ciclo intermediário, correto? Então, vamos lá. Quando a gente fala do trabalho com gêneros, então a gente precisa entender que gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, e que eles ocorrem em situações do cotidiano de comunicação e cada um tem a sua intenção, tem a sua intenção bem definida de comunicativo. Então, eles, de fato, todos os gêneros textuais ele tem uma intenção de atingir o seu leitor, o seu público. E é isso mesmo que a gente começa a trabalhar com os nossos alunos, E é isso que a gente começa a desenvolver com eles. E a gente traz para eles um leque de diferentes gêneros textuais,
E dentro desses leque que a gente proporciona para os nossos alunos, nós vamos fazendo o quê? Se adequando e fazendo uso deles, né? Isso é bacana, porque a gente sabe, eu vou fazer um pedido para minha chefe, então eu tenho que pensar que gênero eu vou utilizar, quais são os meus argumentos que eu vou colocar lá para que de fato ocorra, né? Então aí a gente vai trazendo esse, como fala, a gente vai ampliando com eles essas questões, e é bacana, porque os nossos alunos começam a falar assim, olha, esse texto é disso, professora, esse texto fala de tal assunto, olha a intenção, e aí a gente volta lá, é o que a gente falou sempre, a gente consegue nesses procedimentos, né, nessas estratégias de leitura, a gente começa com esse leque de gêneros textuais, que a gente propõe o trabalho com eles, a gente faz com que o nosso aluno ative os conhecimentos prévios. Olha que bacana, porque a gente vai apresentar um determinado texto, nosso aluno fala, olha, professora, eu acho que vai falar disso, né, daquilo, então a gente já vai trazendo, investigando, a gente já vai trabalhando isso com os nossos alunos, a gente vai também antecipando, será que é isso mesmo? Será que o texto vai falar? O que o título pressupõe? O que ele... Qual é a mensagem que esse título está dando para vocês? E o subtítulo? O que é título? O que é subtítulo? Então, a gente vai aguçando esses saberes dos nossos alunos. E é bacana. E isso ocorria muito em sala de aula, porque a gente vai tendo esses vínculos afetivos. E hoje a nossa sala de aula é online. E mesmo assim, eu vejo os trabalhos que vocês estão desenvolvendo e os professores coordenadores mandam para nós. Só dei uma paradinha. Para quem me conhece já sabe, eu bebo muita água. E mesmo eu fazendo esse trabalho com vocês, eu tive que dar uma parada para beber água. Então vamos lá. E é interessante que os professores coordenadores, eles mandam para nós o que a rede, o que vocês estão fazendo. E é bacana. Nossa, a gente está aqui do lado de cá, da diretoria, apaixonada. Então, quando tem reunião com a Rosângela, que é a nossa diretora, com a Maria Helena, a gente comenta muito isso. Fala, olha, a rede se mexendo e nós temos grupos de WhatsApp e vocês vão passando para nós. Então, isso é interessante. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho de ativação, antecipação, checagem de hipóteses durante a leitura, né? O professor vai fazendo algumas antecipações, vai fazendo alguns levantamentos, se é isso mesmo. Olha, tem a ver com o texto? Será que o que vocês falaram do título tem a ver? E aí nós vamos localizando, né, as informações, e vocês fazem muito bem isso. Onde que está escrito? Mostra para a professora, grifa. Então, são esses procedimentos, né, que a gente vai aguçando, a gente vai sempre aumentando com o nosso aluno. Comparação de informações. Olha, lê esse texto. E esse, está falando a mesma coisa? Não, e aí a gente vai fazendo algumas discussões coletivas, né? E, poxa vida, isso é muito bacana, porque olha o leque que nós temos de trabalhos com os nossos alunos. Então, trabalhar com gêneros textuais enriquece. Como está aqui para vocês, diversifica a leitura, a gente tem o domínio do gênero, a gente propõe os alunos a situações reais de comunicação, a gente considera para quem que está escrevendo esse texto, chegou até eles, e é legal quando vocês estão fazendo isso com os alunos, que vocês estão criando essa cadeia, né? E é interessante quando essa parte me remete muito a escrever, a escrita, porque vocês falam que, olha, vocês vão escrever para alguém ler. Então, lê para a professora, o que você entendeu? Você entendeu o que você está lendo? Professora, precisa melhorar isso. Então, olha a importância dessa oralidade, desse retorno, desse ir e vir no texto, né? Então, a gente usa a leitura, como já foi falado, para escrever bons textos. E aí o professor faz o quê? Ele media, ele faz essa mediação do trabalho.
Então, olha como é importante, né? E aí a gente garante que, de fato, a comunicação chegue aos nossos alunos, né? Chegue a eles com eficácia. E aí a gente abre esse, né, leque, porque aí eles vão começar a poder escolher, professor, eu gosto mais de romance, eu gosto de conto de fada, eu gosto de lendas, eu gosto de crônica, eu gosto de ler mais notícia, relatos, e assim vai indo, né? Eu gosto de escrever carta, gente, mesmo com a era da tecnologia, nós temos escolas, né, que é interessante, que escrevem cartas para os outros anos, ou para outra escola, ou fazem troca. Olha que interessante. Então, são gêneros textuais que hoje a gente utiliza muito o WhatsApp, a gente utiliza muito o e-mail, mas que ainda faz parte do nosso cotidiano. E é bacana. E nós não temos noção, parece que é um gênero que foi esquecido, mas não. A gente sabe que ainda o correio, nós temos situações de estudos que demonstram que ainda pessoas ainda têm esse carinho de escrever muito para o outro. Isso é bacana, né? Então, olha aí, a gente trabalhando com esse leque. E aí a gente, pensando nisso, a gente vai para os domínios sociais da comunicação. E aí a gente traz o quê? As tipologias textuais. Claro que isso a gente está falando para vocês, mas a gente trabalha com aluno, quando a gente fala no narrar, a gente traz para eles como que a gente mostra isso para eles, né? Para eles entenderem esse domínio social, né? Através dos contos, através das fábulas, através das crônicas, né? Mas ao mesmo tempo a gente mostra também o que? O relatar. E aí a gente traz modelos de gêneros textuais para eles perceberem, né? O gênero, quando é narrativo, quando é relatos, aí a gente traz os relatos de experiências, de reportagem, as crônicas sociais, a autobiografia, e vocês trabalham muito com eles, é bacana. E isso a gente começa desde o primeiro aninho. Numa aula que teve esses dias, uma PCNP até falou assim, me ligou e falou, eles estão fazendo a linha do tempo com os aluninhos de primeiro e segundo ano. Você não acha que é muito? Eu falei, não, os nossos professores já trabalham com isso, porque eles trazem esse relato, né, lá nos caminhos de descoberta, tem essa parte que fala do quê? Da importância de relatar. Então, os professores têm todo um trabalho do nascimento até o primeiro dia da escolinha deles. Olha que bacana, então vocês já trazem isso, né, dentro da tipologia textual com os alunos de vocês. Nós também vamos estar comentando sobre o argumentar. Quando a gente traz textos argumentativos, né, porque eles têm que argumentar, então a gente trabalha muito com os textos de opinião, cartas de leitor, debate, os artigos de opiniões. Então, assim, esse movimento que vocês fazem, né, dentro da sala de aula é bem interessante, porque vocês falam, olha, o que o jornalista, o que o autor, o que esse texto está mostrando, quem é contra, quem é a favor e por quê. Então, olha aí, essa tipologia vocês vão trabalhando e mostrando isso para os nossos alunos, né? Aí nós trazemos também o instruir, né? São as instruções de uma montagem de um determinado brinquedo, de uma TV, a receita, regulamento, regras de jogos. Então, a gente traz isso, está muito presente nesses textos de instrução, né, de instruir os nossos alunos. E aí, para finalizar, a gente traz de expor, né? Então, esse domínio de comunicação, a gente trabalha muito com exposições orais, com exposição oral, com seminário, com videoconferências, né? Hoje vocês estão com as ferramentas dos Teams, vocês estão lá conversando, fazendo esse movimento, e vocês ao mesmo tempo estão trabalhando muito a oralidade com os nossos alunos, então, porque muitos de vocês estão fazendo videoaulas, estão mandando até a casa, ou até mesmo muitos professores estão fazendo através do WhatsApp, então a gente vai abordando tudo isso. E aí a gente trouxe só alguns textos, né? Alguns exemplos de gêneros textuais para a gente bater
um papo, né? Pra gente olhar e falar assim, bom, o que eu posso, né, ajudar os meus alunos olhando para os diversos gêneros textuais, o que eu vou estar selecionando para eles, né? Qual é a série que corresponde, qual é o ano que corresponde esses gêneros, lembrando que eles já foram apresentados desde o primeiro ano, todos esses gêneros textuais, mas que cada série a gente precisa desenvolver um. Então, olhando para isso, a gente vai dar alguns minutinhos. Então, vamos lá. Pense e responda. Olha para esse gênero textual que a gente trouxe para vocês, né? Olha para esse texto. Então, vamos lá. Que texto é esse? Qual o seu suporte? Geralmente, onde ele circula? Então, vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho, conversarem nas reuniões. Então, vamos lá. Então, é isso mesmo. Quem falou o texto esse falou que é uma rotina, certo? Né? Isso está muito presente no nosso dia a dia. Tá? Então, a gente sempre faz a nossa rotina, a gente sempre fala isso, a importância de nós termos uma rotina junto com o nosso semanário. Então, a gente sempre conversou muito isso com vocês. E hoje nós estamos reformulando a nossa rotina. Né? Então, nós acordamos cedo, tomamos banho, se arrumamos para sentar na frente de uma tela, e às vezes algumas dúvidas vêm pelo WhatsApp, algumas dúvidas vêm pelo chat, aí a gente vai aprendendo novamente essa rotina. E qual o suporte, né? Então, quando a gente fala em suporte, a gente pergunta assim, aonde que esse texto, né, foi publicado? Olha lá. Nesse momento, o suporte foi a lousa, né? Então, mas ele também é utilizado muito na agenda, no caderno e assim sucessivamente, né? E geralmente aonde que ele circula? Esse daqui é um exemplo que a gente está trazendo da escola. Mas esse gênero textual, tá? Ele circula muito, tá? Essa rotina, escolas, escritórios, reuniões. Então a gente sempre tem a nossa rotina, a gente tem tá ali preparando isso. Aí nós trouxemos também outro, né? Pra gente conversando, né? Que texto é esse? Isso é um verbete de dicionário, muito bem, né? Qual o suporte, né? Onde que ele é publicado? Dicionários, livros, jornais e assim sucessivamente. Geralmente, onde ele circula? Né? Bibliotecas, escola, até mesmo dentro das nossas bolsas, né? Porque às vezes a gente tem alguma dúvida, tem professores que ainda utilizam muito os dicionários, né? E é interessante isso. Então a gente observa que, através desses modelos que a gente está trazendo para vocês, para a gente pensar, bom, qual é o gênero textual que eu vou me aprofundar junto com os meus alunos desse momento? Ótimo. Depois, dentro desse gênero, qual é a modalidade de leitura que eu vou estar ampliando? Tá? Ou pedindo, auxiliando à distância. Ótimo. Quais são os procedimentos que eu vou estar fazendo com esses alunos? Isso a Valéria vai explicar um pouquinho melhor. Então, só para a gente entender, né? Então, olha lá, a gente fala muito, né? Que texto é esse? É uma tirinha. Os nossos alunos receberam os jornais, revistas em casa, né? Revistas em quadrinhos. E é uma das habilidades que é bem fragilizada, né, na nossa AP. É algo para a gente começar a pensar à distância. Bom, eles receberam, mas além da leitura prazerosa, que é bacana, faz parte, está dentro da modalidade, está dentro da estratégia de leitura, mas a gente também precisa direcionar esse trabalho, né? E a gente sempre conversou muito com o professor coordenador para dar uma atenção especial para esse gênero, né? Histórias em quadrinho, HQ, por quê? Porque muitas vezes a gente observa que assim, o aluno terminou a lição, ele pode pegar para ler. E aquele que não termina? Então, será que esse aluno está tendo contato com esse gênero textual? Provavelmente, esse gênero textual circula muito no meio deles. Mas, para nós, professores, né, o que a gente pode acrescentar? Quando a gente trabalhou lá as tipologias, quando a gente fez uma retomada, então a gente olha nesse gênero lá, aonde que eu vou
trabalhar com ele na parte de relatar, na parte de narrar, argumentar. Então, onde que esse gênero se encaixa para que eu possa desenvolver? E aí a gente sempre traz essas questões mesmo para você perguntar. Que texto é esse? Qual o seu suporte? Geralmente onde ele circula. Lembra que a gente fala que todos os gêneros textual têm uma função social? Então, qual é a função desse gênero textual? Então, são esses questionamentos que a gente começa a fazer ao preparar. Aí nós também falamos de um texto de instruir, um texto intuitivo, tá? Da importância dele saber, porque particularmente eu até sei ler, até entendo, mas na hora de fazer eu não sou muito boa nesse gênero textual. Então, quando eu vou de fato colocar a mão na massa para fazer algo, eu preciso melhorar a minha leitura e até mesmo a minha mão, né? Mas para a gente só abrir um parênteses, para a gente olhar, né, a importância de saber ler, de saber quantos são 600 ml de água, né? O que é meio quilo de açúcar, 1/3, e assim nós vamos sucessivamente, tá? Vamos lá. E o que é interessante quando a gente traz esse texto, né, com um gênero intuitivo, né, que vai instruir, é que aqui a gente pode fazer aquela parceria que a gente fala tanto da importância da língua com a matemática, né? Se a gente não usar os conceitos matemáticos, o nosso aluno vai ter dificuldade de interpretar o que é meio, o que são 500 gramas. Então, isso é bacana, a gente olhar para esse texto e ver, bom, esse texto não só me auxilia em língua portuguesa, mas também em matemática. Mas o meu aluno, para compreender esse texto, ele precisa ter desenvolvido o quê? O conceito da matemática. E ele só consegue desenvolver com a nossa ajuda. Quando a gente de fato trabalha esses conceitos da matemática, a gente olha para a matemática e faz a linguagem dela, né? A linguagem própria da matemática. E aí nós trouxemos outros exemplos de gêneros textuais, porque está no nosso dia a dia. Às vezes a gente não presta atenção nesses gêneros e às vezes é muito utilizado, é muito cobrado nas nossas APs, tá? Então a gente traz alguns para a gente refletir. Então nós trouxe esse como para a gente pensar de anúncio, porque hoje também se trabalha-se muito com textos de anúncio, né? E eles precisam entender qual tipo de informação que esse texto quer desenvolver nos nossos alunos. E aí a gente também traz um texto para fechar, o cachorro ciclista, para a gente pensar, fala sobre a importância dele, fala sobre a importância de olhar para esse texto e pensar, que gênero textual, o que ele está informando, né? Quais são as situações que eu posso desenvolver com esse aluno. Tá? Então, eu não vou me entrar muito aqui, que de repente eu começo a invadir o espaço da Valéria. Mas aí agora eu vou passar a palavra para Valéria, o qual vai falar um pouco dos procedimentos de leitura e escrita de texto, tá bom? Agradeço a atenção, então passo a palavra, Valéria. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomando aqui, né? Agora que a Renata já falou de alguns gêneros textuais, então eu vou continuar com os procedimentos de leitura e de escrita de textos para os anos intermediários, né? Que é o 4º e 5º ano, e falar um pouco desses procedimentos e de textos. Pensando assim em procedimentos, então vamos pensar. Ao realizar uma leitura, né? Aí muitos alunos, eles, lendo um texto, eles não prestam atenção no título, na imagem, né? No subtítulo, nas pistas que tem o texto, que assunto aborda, né? Que gênero que é. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que acionar o quê? Os conhecimentos prévios, voltando no texto, perguntando, falando para eles do que se trata,
pedindo para olhar a imagem, o que aquela imagem quer dizer? E esse título, o que esse título quer dizer? Aí eles vão aguçando, possibilitando assim, despertando o quê? A curiosidade pelo assunto. E assim eles vão levantando hipótese sobre aquele texto. Então, esse ir e vir torna a leitura o quê? Mais dinâmica e significativa. E os alunos vão se interessando por aquele tipo de texto. Então, temos que fazer esse levantamento, temos que fazer os alunos se interessar. Então, é dessa forma que os alunos têm interesse pelo texto, entendeu? Então, nós precisamos desses procedimentos para iniciar um texto, principalmente nos anos intermediários, que eles já são maiores, entende-se que na alfabetização, nos anos de alfabetização, eles já conheceram vários gêneros, eles já têm o domínio da leitura, autonomia para ler sozinho, mesmo que não são todos, mas a maioria, nós acreditamos que já tenham esse domínio. Para a gente apresentar textos novos, de acordo com o currículo paulista, que são gêneros diferenciados. Então, aqui para o 4º ano, eu trouxe uma leitura de um texto informativo, né? Que é o recordista na corrida. Então, um texto informativo é o quê? É um texto, né? Que o escritor, o que ele expõe? Brevemente um tema, um fato, né? Mas assim, ele traz um fato, um tema breve, que para explicar uma informação rápida, não é uma coisa muito extensa. Então, o aluno precisa de uma linguagem o quê? Ele traz uma linguagem clara e objetiva. Mas o aluno precisa o quê? Ir e vir. Precisa ter aquele movimento, principalmente agora que eles estão em casa, ele precisa ter o hábito do quê? De ler para estudar. Então, precisamos propor atividades para eles que eles precisam ter esse hábito leitor em casa. Então, pedir para os alunos como eles podem trabalhar nesse texto, de que forma que eles podem intervir nesse texto, como que eles podem buscar esse texto de uma forma diferente, para que eles gostem da leitura, que eles chamem a atenção essa leitura para eles. Então, dessa forma, nós precisamos ter alguns procedimentos. Então, para esse texto, eu trouxe alguns procedimentos para trabalhar com os alunos em casa, né? Que os professores podem pensar e já fazer uma atividade pensando em textos assim informativos. Pensando nessa forma de texto, nós podemos pensar nesses procedimentos, que o aluno tem que ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, folhear o livro sempre da direita para a esquerda, de maneira sequencial e não salteada, usar caneta marca-texto para iluminar, né, as informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo, reler um fragmento anterior para verificar o que se compreendeu, adequar a modalidade de leitura, né, exploratória ou exaustiva, pausada ou rápida, cuidadosa ou descompromissada, aos propósitos que se perseguem e ao texto que se está lendo. Então, eles têm que voltar o quê? Voltar lá no texto, ler o parágrafo novamente, não entender uma palavra, pode marcar com marca-texto, voltar de novo naquela parte, procurar algumas informações implícitas, explícitas. Então, dessa forma, os alunos vão trabalhando e o professor vai propondo atividades para ele ler para estudar. Então, o propósito dessa formação é o quê? O aluno ler para estudar, para que ele torne-se um sujeito leitor. Então, vamos buscando atividades que tragam essas atividades para os alunos. Então, para o 5º ano, eu escolhi um texto, Bigodus. Esse texto é uma reportagem. Por que eu falo que ele é uma reportagem e não uma notícia? Né?
Porque uma notícia é um gênero diferente da reportagem. A reportagem, ela é mais aprofundada, né? Ela é mais longa. Já a notícia, ela só relata um fato. Então, a diferença é essa. A notícia, ela é mais atual, às vezes, ou não. Mas a notícia, ela relata. A reportagem, ela é mais aprofundada, né? E onde circulam as reportagens? Em jornais, revistas, portais de internet, né? Às vezes os alunos aprendem pouco com tem pouca familiaridade com esse gênero de reportagem, porque esse gênero ele necessita do quê? De mais tempo, ele é mais longo, às vezes ele é mais complexo e ele é mais difícil de ser analisado. Então, às vezes, nós damos esse texto para o aluno e ele vai ficar, mas esse texto eu não estou entendendo, porque esse texto é mais difícil. E às vezes não tem nem imagem num texto, né? Uma reportagem. E aí nós temos que usar procedimentos para que o aluno tenha o quê? Interesse por esse texto. Então, eu trouxe alguns outros procedimentos que pode usar também no texto informativo, né? Que seria o quê? Grifar, circular, destacar pontos importantes também, né? Faz muita diferença. Marcar alguma maneira a ideia principal, ele pode voltar lá, marcar parágrafo, marcar os personagens, marcar alguma coisa que chame mais a atenção dele, que ele pode voltar e ligar uma coisa com a outra. Ler o texto com muita atenção, né? E o aluno tem que ser o quê? Curioso na hora do estudo. Ele tem que voltar, aquele movimento de ir e vir é que faz o aluno aprender. Então, ele indo e vindo no texto, várias vezes, vai fazer com que ele aprenda, e com que ele compreenda o que o texto está dizendo e a mensagem que o texto está trazendo, né? E para melhor compreensão, dividir em parágrafos. Então, ele pode marcar o texto, cada parágrafo de uma cor, para ele ver a diferença, o que cada parágrafo traz, né? Pode ter ajuda até de repente, de um dicionário, eu não sei. Cada professor vai preparar a sua atividade da melhor forma que possa tá preparando para o seu aluno, porque cada professor sabe da realidade da sua sala, do seu aluno. Então, cada professor tem que pensar num texto que pode estar ajudando o seu aluno na leitura. Naquele momento, o gênero textual que melhor se encaixa com a sua turma, a dificuldade que cada aluno tem, de repente, uma reportagem para uns alunos vai facilitar, para outros vai ser mais difícil. Então, você tem que pensar a melhor forma para o seu aluno, para você poder estar trabalhando essa leitura, principalmente nesse momento que eles estão em casa e precisam de uma atenção maior e às vezes não tem alguém para estar ajudando e eles precisam fazer sozinhos. Mas pensando, eu fui procurar também o que o aluno precisa para que ele tenha uma proficiência à leitura, né? O que a gente precisa, que procedimento a gente precisa fazer para que ele tenha essa proficiência? Então, pensando aqui, tem 3 proficiências básicas que precisa ser considerada. Primeiro, não podemos escolher textos fáceis demais. Porque se escolhermos textos fáceis demais, não possibilita a constituição nem o aprofundamento da habilidade leitora. Ampliação, né, do aprofundamento da habilidade leitora. Então, vai ser muito fácil, então o aluno não vai construir essa aprofundamento, né, da habilidade leitora. E também a segunda não selecionar textos difíceis demais, pois isso o quê? Impossibilitará a compreensão dos textos. Então,
que vai ser fácil demais, não vai ampliar essa habilidade. E o outro impossibilitará. E o terceiro é selecionar textos mais difíceis, mas que sejam possíveis de serem compreendidos. Então, nós temos que pensar nesses 3 procedimentos que são muito importantes na hora de pensar num texto para os nossos alunos. Então, temos que pensar que não pode ser fácil demais, não pode ser difícil demais, tem que ser difícil, porém, possíveis de serem compreendidos. Então, pensem nessa formação, pensem nos gêneros textuais, pensem na realidade de cada sala, e espero que toda essa formação tenha ajudado vocês, né, que vocês tenham compreendido, que esses procedimentos tenham colaborado, né, para vocês pensarem em atividades para os alunos nesse momento. E se vocês tiverem dúvida, peço que vocês façam perguntas para as coordenadoras e elas encaminham para a gente estar respondendo. E obrigado pela presença de todos e até a próxima formação. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.